Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Hoje vamos dar origem a uma série de programas especiais de verão. São programas em que vamos recuperar algumas das entrevistas, que vamos passar na íntegra, portanto, pela primeira vez, algumas das entrevistas que marcaram a atualidade ao longo destes primeiros meses de 2021. O tema do terrorismo, principalmente por causa da questão de Cabo Delgado, em Moçambique, vai estar muito em foco, vai estar muito em debate por aqui, nestes programas em que vamos contar, como habitualmente, com a presença de Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Que saúde desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que estão connosco neste momento. Hoje vamos recuperar uma entrevista com Dom Diamantino Antunes, o bispo de Tete. Antes de o ouvirmos, vamos lembrar aos nossos telespectadores que, de facto, a situação norte de Moçambique é muito grave e exige a nossa maior atenção no apoio, de facto, à Igreja que tem sido, tantas vezes, a única instituição que está no terreno, no auxílio às populações. Os ataques armados, os ataques terroristas, começaram em 2017, mas agravaram-se e muito durante o ano passado e também já ao longo deste ano. Como consequência de toda esta violência terrorista, há já cerca de 2.500 mortos e mais de 750 mil deslocados. Podemos dizer que a situação humanitária em Cabo Delgado é, Catarina, muito grave. Exato, e tem de facto vindo a agravar-se ao longo dos tempos, ao longo dos últimos meses, sobressaltando ainda mais esta população que já está profundamente atingida pela pobreza. A questão dos deslocados é de facto muito relevante, pois eles são as vítimas diretas dos terroristas. São pessoas que fugiram e foram, entretanto, encaminhadas pelas autoridades moçambicanas para locais de reassentamento. Espaços que passaram a ser, de alguma forma, como que as suas novas aldeias. Sim, todas estas populações encontram-se de facto numa situação muito frágil, dependendo da ajuda humanitária para quase tudo. E quando digo quase tudo, é efetivamente para quase tudo, desde ao nível da sua alimentação mais básica, mas também, por exemplo, para vestuário, ou até, por exemplo, para os medicamentos necessários para a sua sobrevivência. A Fundação AIS tem lançado ao longo dos últimos meses diversas campanhas de suporte ao trabalho desenvolvido em Cabo Delgado pela Igreja Católica, trabalho que tem sido crucial, aliás, no apoio a estes deslocados. A irmã Núbia Zapata, das Carmelitas Teresas de São José, é disso testemunha. Numa mensagem gravada para a campanha da Fundação AIS da Quaresma deste ano, esta religiosa descreve situações dramáticas de populações em fuga, de famílias destroçadas, de pessoas traumatizadas. O conflito em Cabo Delgado começou há 3 anos, quando aqueles assaltantes, digamos assim, chegaram. A população toda ficou, digamos, dispersa. Passaram muitas situações de penúria. Entraram, nós começamos a correr para na floresta. E lá na floresta sempre estamos acompanhando lá em casa os ruídos das armas, o fogo. Crianças sempre chorando, pedindo de água. O primeiro é fazer uma ajuda material imediata. Vamos lá a visitar as famílias, vamos lá visitar as pessoas, ver como é que vivem, ouvir as pessoas, estar aí, acompanhar, que nos sintam perto, que sintam que não estão sozinhos, que não estão abandonados. Muito obrigado à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Eu gostaria tanto continuar com todas as minhas forças a dignificar a vida do ser humano. Este povo não merece estar sempre aqui de mãos estendidas a pedir.
agradecemos a vossa ajuda e ainda precisamos um pouco mais de ajuda. Tal como esta religiosa carmelita de São José, também Dom Luís Fernando de Lisboa, que foi até fevereiro deste ano o bispo de Pemba, fez questão de agradecer toda a ajuda recebida pela Fundação AIS, não só na sua diocese, como também em todo o país. Uma ajuda que se revelou vital mesmo para a sobrevivência das populações, mas também do próprio clero, dos padres e das irmãs. Uma ajuda que continua a chegar a Cabo Delgado, mas que precisa de continuar a chegar a Cabo Delgado. Esta é, de facto, uma mensagem importante a passar a todos os nossos telespectadores. A crise humanitária em Cabo Delgado continua, Catarina, muito séria, e a ajuda à igreja local não pode de todo abrandar. É mesmo muito séria, Paulo, e portanto é muito importante de facto passar esta mensagem agora que estamos a apresentar estes nossos programas de verão, pois deixarmos de ajudar a Igreja de Pemba em Cabo Delgado, em Moçambique, vamos de facto assistir a situações terríveis. Portanto, a guerra continua, o terror continua e é preciso não esquecer que estamos perante uma crise humanitária sem precedentes, portanto, mais de 750 mil deslocados, portanto, pessoas que estão completamente de mãos vazias, sem qualquer forma de sustento. Portanto, são mais de 750 mil pessoas que dependem inteiramente da nossa ajuda, que dependem inteiramente da generosidade da comunidade internacional. Mais de 750 mil pessoas, hoje é de facto muita gente, especialmente numa região já de si tão pobre. É muita gente mesmo, Paulo, é de facto uma tragédia, e já uma vez referi aqui no nosso programa e volto a fazer esta analogia para quem está lá em casa também perceber a dimensão desta tragédia que estamos aqui a falar. Portanto, comparando o número de deslocados em Cabo Delgado, ultrapassa já a população total da Amadora, da Almada, de Oeiras e de Loures. Portanto, todas as pessoas que vivem nestas 4 grandes cidades da região de Lisboa representam já menos do que o número de pessoas deslocadas que fugiram dos ataques em Cabo Delgado, dos que estão de facto em assentamentos, dos que precisam da nossa ajuda. E, portanto, imaginem, quem nos está a ver, eu peço que façam este exercício de imaginação, que imaginem o que é as pessoas todas de Almada, da Amadora, de Oeiras e de Loures, todas juntas, sem comida, sem vestuário, sem medicamentos, a necessitar do auxílio para que possam sobreviver e o auxílio para as coisas mais básicas. É isto que estamos aqui a falar. Portanto, é de facto esta a dimensão desta tragédia que estamos a viver em Cabo Delgado. Impressionante mesmo. Vamos já recuperar então esse som com a entrevista a Dom Luís Lisboa ao nosso programa. Isto foi no mês de fevereiro, em que o Bispo destacou toda a ajuda que a Fundação AIS deu até então à Diocese de Pemba. Mas vamos antes lembrar aos nossos telespectadores, Catarina, de que forma é possível ajudar a AIS nesta campanha solidária que não pode parar para com Moçambique, para com estes mais de 750 mil deslocados que estão em Cabo Delgado. Claro, Paulo, e aproveito esta ocasião para uma vez mais pedir a ajuda dos nossos telespectadores. É de facto mesmo muito importante que todos nós continuemos a apoiar esta campanha e por isso peço a quem nos está a ver que nos ligue para o número de telefone que está a passar neste momento ou então que visite a nossa página na internet e diga, pergunte a quem atender, aos meus colegas que atendem o telefone, perguntar, dizer que quer saber mais informações sobre Cabo Delgado, mais informações sobre Moçambique, como é que pode ajudar. Mas basta entrar em contato connosco, dizer que quer apoiar Cabo Delgado, dizer que quer ajudar este povo que está a passar por tantas dificuldades e que não podem ficar de qual forma alguma sozinhas neste momento tão dramático das suas vidas e por isso eu peço mesmo apelo a esta generosidade de todos que nos possam ajudar, a continuar a ajudar este povo que está a passar por momentos tão difíceis em Cabo Delgado, em Moçambique. E desde já agradeço a vossa generosidade. Muito bem, melhor do que tudo aquilo que possamos dizer sobre esta ajuda que a AIS tem vindo a entregar à Diocese de Pemba é escutar mesmo Dom Luís Fernando Lisboa, que depois de o Papa Francisco o ter enviado para uma diocese no Brasil, fez questão de agradecer a solidariedade, a ajuda à Igreja que sofre e fez questão de o fazer precisamente através aqui do nosso programa. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar para agradecer a IES
por todos esses anos de parceria, por toda a ajuda que já prestou, que já deu à nossa diocese. Da IES e daqueles que colaboram com a IES, nós já recebemos carros para os missionários, nós já recebemos ajuda para a formação de padres e seminaristas, para retiros, ajudas de subsistência para irmãs, projetos, agora no tempo da guerra, projetos para alimentação da população deslocada, projeto de compra de material agrícola para o pessoal deslocado, e estamos ainda com alguns projetos em pleno desenvolvimento. Nesse tempo da guerra, a IES tem nos ajudado muito com vários pequenos projetos que têm possibilitado o nosso pessoal missionário trabalhar e levar o socorro às vítimas dessa guerra. E assim, escutando o Dom Luís Fernando Lisboa, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa especial de verão da Fundação AIS. Na segunda parte, nós vamos ver então na íntegra a entrevista com Dom Diamantino Antunes. Mas agora vamos para um pequeno intervalo e eu volto já, depois de breves minutos. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Um programa especial de verão em que estamos a recuperar algumas das grandes entrevistas realizadas ao longo destes primeiros meses de 2021 e que agora iremos ver pela primeira vez na íntegra. É o caso da entrevista com o Bispo de Tete. Dom Diamantino Antunes está à frente desta diocese há apenas 2 anos e assinalou essa data quando estava, por acaso, em Portugal, onde veio tratar de assuntos da sua diocese e assistir também às cerimónias de 12 e de 13 de maio em Fátima. E foi precisamente na véspera desse dia 12, data, aliás, em que foi ordenado bispo, que falámos com ele. Nesta entrevista iremos escutá-lo sobre essas principais questões que se colocam à Igreja em Moçambique e também os problemas e as necessidades da Diocese de Tete. Mas o tema forte, claro, foi a questão dos ataques terroristas em Cabo Delgado, o medo das populações e a fuga de milhares e milhares de pessoas. Auxiliar estas populações é uma questão de vida ou de morte, como nos vai dizer já daqui a instantes Dom Diamantino Antunes. A sua atenção, pois, para esta grande entrevista do Bispo de Tete, a Igreja no Mundo. Na quarta-feira, dia 12, faz 2 anos que foi ordenado Bispo de Tete. É verdade, é verdade. Não é? Portanto, faltam agora 2 dias. E tomei posse também da Diocese. Exatamente. Que balanço é que faz, esta é a primeira questão, que balanço é que faz destes 2 anos à frente da Diocese de Tete em Moçambique? Muito positivo, apesar de foram 2 anos também condicionados pela pandemia, que nos limitou um pouco a ação pastoral, mas permitiu estes 2 anos conhecer a Diocese, uma Diocese muito extensa, tem uma superfície maior que Portugal continental e insular. Então visitei todas as missões, até consegui chegar a lugares onde nunca nenhum bispo chegou, e essas visitas foram muito importantes para
para conhecer e ser conhecido e também ter uma visão real da situação pastoral da Diocese. Depois, tive também a felicidade de poder ordenar 5 sacerdotes diocesanos. Eu encontrei na Diocese 12 sacerdotes diocesanos apenas, portanto 5 já aumentou bastante o número, e também ordenei 3 diáconos diocesanos que irei brevemente ordenar sacerdotes. Portanto, também isso foi uma experiência muito positiva, porque é um sinal de que a igreja local está a crescer. O bom número de seminaristas que temos no seminário maior, e depois também criei, nestes 2 anos, 5 novas paróquias, 2 na cidade de Tete, na periferia, para responder àquilo que é um aglomeramento, uma aglomeração muito grande de população que está chegando, são zonas que estão desprovidas de uma assistência pastoral, então criar a paróquia, dar também sacerdotes, e outras 3 paróquias rurais. Este é outro aspecto positivo. Encontrei a Diocese com 29 paróquias, atualmente são 34, e também criando novas paróquias e encontrando paróquias sem sacerdotes há muitos anos. Fiz vários pedidos a congregações missionárias, seja masculinas, seja femininas, e conseguimos reforços importantes que nos permitiram nestes 2 anos colocar missionários em 2 missões, a missão de Mucumbura e Canha, que não tinham há muitos anos, desde o tempo, falo há 50 anos, desde a Guerra Colonial, sacerdotes residentes, e com os sacerdotes que eu ordenei, pude então colocar nessas novas paróquias que foram criadas. No fundo, são estes resultados muito importantes. Claro, são passos, é recolher frutos também do trabalho feito pelo meu antecessor, mas sempre uma perspectiva de melhorar, e ser uma igreja diocesana missionária, não só porque se encontra em missão, mas que tenha esse dinamismo missionário de chegar a todos, ser uma igreja em saída, como nos recorda muito bem o Papa Francisco. Mas em termos globais, considerando os sacerdotes, os diocesanos e os religiosos, digamos assim, quantos padres e quantas irmãs é que, digamos, o bispo tem neste momento ao seu dispor para todo o trabalho numa diocese que é tão vasta? Então, neste momento, os sacerdotes diocesanos são 17, embora um esteja no estrangeiro a estudar, outro está no seminário maior como diretor espiritual. Portanto, na diocese são 15, e conto com a colaboração de 42 missionários de diferentes congregações, jesuítas, salesianos, Consolata, missionários da África, e 64 irmãs religiosas. É um grupo muito diversificado em termos de proveniência e também de pertença religiosa como instituto. E depois, sem dúvida, o grande viveiro de futuros missionários é o seminário diocesano que temos na nossa diocese, propedêutico, tem 12 alunos, e no Seminário Maior de Maputo temos 23 seminaristas na filosofia e na teologia. E muito obrigado à Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, que nos ajuda na formação dos nossos seminaristas, pagando parte significativa do valor que cada ano devemos pagar para as propinas e para sustentamento dos nossos seminaristas nos seminários. Além de outras ajudas também, claro, temos a ajuda da Igreja que Sofre, construção de igrejas, porque se criamos uma nova paróquia, evidente, temos que criar também a igreja paroquial. Já iremos falar sobre essa ajuda da Fundação AIS. Mas antecipo-me, não esquecer. Certo. Fez um balanço daquilo que era o lado, digamos assim, mais positivo destes primeiros 2 anos à frente da Diocese de Tete. E quais foram as surpresas mais negativas, aquilo que o incomoda mais, digamos assim, no trabalho diário, numa perspectiva de futuro daquilo que encontram na Diocese? Sem dúvida, aquilo que me preocupa mais, eu penso aos bispos de Moçambique e recentemente uma declaração que fizemos sobre Cabo Delgado,
Nós fomos muito assertivos e é o estado de alma da nossa juventude, que, sendo ou constituindo metade da população de Moçambique, portanto é a maioria, não é o futuro deste país, não é o futuro da geração, já o presente, né? Mas é uma juventude sem grandes horizontes e um pouco carente de esperança. Isso devido à situação que o país está vivendo, a falta de oportunidades de trabalho. Isso cria um certo pessimismo, uma certa amargura dos nossos jovens. Isso é algo que eu constato e nós, como igreja, tentamos também procurar ser para eles motivo de esperança, animando-os na sua caminhada a enfrentar as dificuldades do dia a dia, com ações de formação, dentro das nossas possibilidades, e com a pastoral juvenil que responde àquilo que são as suas inquietações. Outras preocupações, sem dúvida, a preocupação maior, a dificuldade maior que eu encontro é um território vasto e que, embora tenhamos dado alguns passos em termos de colocação de equipas missionárias nas zonas mais recônditas da nossa diocese, a dificuldade de poder prover, e esse é o grande choro das nossas comunidades, ter pastores, sacerdotes, é outra dificuldade, mas como eu digo, a pouco e pouco estamos tentando resolver este problema. Outras coisas que me preocupam, falo mais do ponto de vista social, do ponto de vista pastoral, penso que encontrei uma diocese sã, organizada, num bom caminho. Do ponto de vista social, é evidente que a igreja está inserida num contexto social, humano, que nos interpela e da qual nós temos também a ajudar as pessoas a vencer as dificuldades do dia a dia. Há problemas, falta de emprego, depois a nossa diocese é uma diocese que tem uma vasta fronteira com países vizinhos, muito permeável, e o tráfico de pessoas que, usando passagem por Moçambique, por Tete, mais concretamente, em direção à África do Sul e outras paragens. Portanto, é um problema que nós sentimos muito, e ano passado tivemos uma tragédia, 64 cidadãos etíopes morreram num contentor, asfixiados, quando passavam clandestinamente em território da província de Tete. Então, essas são dificuldades que... Depois a pandemia, que sem dúvida, não sendo a pandemia maior em termos sanitários, com mais mortes, porque sem dúvida malária, HIV-Sida e outras doenças pandémicas produzem mais mortes, ou levam a uma maior mortalidade. Todavia, a pandemia também teve consequências muito negativas no tecido social, na economia e também do ponto de vista pastoral, porque tivemos um período de confinamento. Bom, mas fez uma referência logo no início à questão de Cabo Delgado, ao problema dos jovens, digamos assim, digamos, o aliciamento que os jovens estão a ter, da falta de perspectivas. Preocupa-o que haja um alastrar, digamos, deste vírus, chamemos assim, do terrorismo para o resto do território de Moçambique, nomeadamente para a sua diocese. O facto de estar muito próximo de fronteiras, e nós sabemos que este grupo terrorista que, digamos, está a atuar em Cabo Delgado, digamos, atua também fora das fronteiras de Moçambique, portanto, ele ultrapassa as fronteiras com facilidade. Acredita que nós temos com esse risco também num futuro próximo? O risco existe, sem dúvida, porque também Tete é uma província que tem recursos naturais muito importantes e a permeabilidade das fronteiras leva a que se fixem no território pessoas que exploram os garimpeiros nos rios, em outros lugares
procuram ouro e pedras preciosas. Então, há o risco de que, de facto, por trás haja outros interesses, e isso nos preocupa um pouco. Sem dúvida, do ponto de vista do terrorismo de cariz islâmico, a nossa região não tem, a percentagem de muçulmanos é muito reduzida, portanto estamos longe da costa, onde a presença islâmica é mais forte. Sem dúvida que aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado nos preocupa, porque Moçambique, a Igreja de Moçambique é um corpo único, e quando uma parte do corpo sofre, é todo o corpo que sofre. Causa uma certa surpresa que, se esta guerra, esta insurgência é de matriz islâmica fundamentalista, deveria também, e graças a Deus ainda não aconteceu, esperemos que não aconteça, haver ações militares noutras províncias vizinhas a Cabo Delgado, onde a presença islâmica é muito acentuada. Isto talvez não se deva ao fato de que a população islâmica não colabora nem aceita este tipo de ações. Ou, por outro motivo, esta guerra, além das motivações religiosas, tem também de caráter económico, políticas, o que leva a que esta insurgência seja confinada a um território onde existem grandes interesses económicos, aqueles distritos que foram atacados e estão sob controle, em parte, desta força, destes grupos de insurgentes que estão causando muito sofrimento à população. Falamos de mortes, falamos de milhares e milhares de deslocados, e isso tem repercussões a nível nacional, porque ninguém vai investir num país onde não há segurança. Mas já há deslocados de Cabo Delgado também em Tete, por exemplo? Ou não? Não, porque nós, além da distância grande, não é? física, temos dividir-nos de Moçambique, um Malau, portanto teriam que fazer um percurso muito grande. Não se sabe, sei que já nas províncias da Zambésia e Sofala já há deslocados. Quem sabe, se o número aumentar, quizá em Tete também não teríamos a presença. O nosso dever é acolhê-los, mas a distância geográfica a partida isola um pouco. Isola. O Dom Diamantino Antunes, eu recordo também para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, foi das primeiras vozes da Igreja de Moçambique a alertar para o risco da insurgência que estava a acontecer na província de Cabo Delgado. Foi uma das primeiras vozes, foi uma voz precoce. Em fevereiro. E antes, em 2019, eu recordo-me, numa conferência em Lisboa, falou abundantemente sobre essa questão. Na altura, praticamente só a Fundação... Ainda não se falava muito aqui. Não se falava nessa questão, mas já havia na altura algumas centenas de mortos, já haviam vários episódios que começavam a suceder. Ataques, e mais ou menos uma percepção de quem eram estes recordo perfeitamente de Dom Diamantino falava no Al-Shabaab, dos jovens, e que, enfim, que era uma apropriação do nome, porque isto era digamos, uma denominação muito local do movimento Al-Shabaab. A questão é, tendo em conta essa sensibilidade para este problema, ter reconhecido esta questão já como algo que estava a acontecer, que estava a fermentar nesta zona, como é que vê, de alguma forma, que poderá vir a ser a evolução deste conflito? Estamos a assistir, fala-se agora, por exemplo, que com o fim do Ramadão poderá haver mais alguns ataques, eventualmente, ou não. Fala-se de que há um clima, tenho uma entrevista que nós temos vindo a passar com o Padre Fonseca, que está na Diocese de Pemba, em que ele fala que há já um clima de medo na população. Estamos a falar na cidade de Pemba, que é a capital da província. Portanto, acha que isto poderá vir a crescer cada vez mais, a atingir cada vez mais regiões? O que é que pensa que poderá vir a suceder em Cabo Delgado? Aquilo que hoje se sabe é que este grupo está bem treinado, tem uma estratégia, bem equipado do ponto de vista militar, portanto, armas sofisticadas, tem motivação e encontra, de outra parte, um exército que não está preparado
para enfrentar uma guerra de guerrilha. Uhum. Portanto, se há objetivo expansionista, eu penso que se não houver uma resposta militar, há esse risco. Fala-se também de possíveis membros destes grupos infiltrados, seja noutras sedes distritais, seja também na capital, que seria um perigo bastante grave. Agora, se houver da parte do governo moçambicano essa capacidade de se preparar, embora penso que houve uma falta de análise ou de previsão do que poderia acontecer. Começaram por reconhecer que não havia nenhum problema, não é? Um problema, já isso é um grave problema. E agora a situação está muito mais difícil. Não sei, com esta colaboração que a nível militar, preparação, formação, as tropas moçambicanas se podem fazer frente a esta expansão. Agora, se os interesses são de ordem económica, penso que os ataques vão se concentrar naquela região. Mas, justamente, esse pavor existe. Voltando à sua pergunta, esse pavor. Vou dar um exemplo concreto. Me perguntou há bocado se há deslocados de Cabo Delgado em Tete. Eu sei não. Bom, agora, há, por exemplo, a semana passada recebi um apelo urgente de uma congregação de irmãs que está em Cabo Delgado e que, de facto, não se sente tranquila de viver naquele contexto com medo de possíveis ataques. E aí está. E pediram à Diocese de Tete se as poderia acolher para poderem exercitar a sua atividade missionária e com a condição de sair de Cabo Delgado antes do fim do Ramadão, que está a quase a terminar. De facto, elas vão chegar já quinta-feira até, para dar um exemplo que mesmo entre os missionários que deveriam, no fundo, aqui, não querendo exigir demais, nós somos pastores, o pastor não abandona as ovelhas no perigo. Mas percebe-se porque o nível de insegurança é muito extremo, não é? Viram a violência, não é que só acolheram os deslocados em Pemba, não. Eles estavam também em Palma, estavam também em Nangade, por cima da praia, Macomia, portanto, viram, até houve irmãs que foram raptadas, viram a violência, são testemunhas. E esse medo é compreensível, como na maior parte da população. E a questão também é, suponhamos que, esperamos que sim, se consiga travar esta insurgência, se consiga vencer definitivamente estes grupos armados. Mas é necessário muito tempo para as pessoas recuperarem a confiança para voltar às suas terras. Não é imediato acabando o conflito, porque há, de facto, muito medo, muita desconfiança. Portanto, de alguma forma, os chamados insurgentes, um nome com que vulgarmente na região norte se fala dos grupos terroristas, já conseguiram um dos seus objetivos, que é o esvaziamento da população. Certamente, porque falamos de 700 mil habitantes, 20% da população de Cabo Delgado. Portanto, toda aquela região afetada pela insurgência praticamente está despovoada. E isso, as pessoas não saem por qualquer motivo. Ninguém quer deixar a sua terra, a sua casa, o lugar onde os seus antepassados estão sepultados para ir fazer uma experiência num outro lugar novo. Não. As pessoas saem porque não há outra alternativa. Ou é uma escolha entre vida e morte. Exatamente. Dom Luís de Lisboa, que foi o bispo de Pemba até fevereiro deste ano, deu uma entrevista muito importante já no Brasil, a um jornal italiano, em que ele fala de um clima de ameaças que se vinha a exercer sobre ele por parte, nomeadamente, do governo. Ele fala, nomeadamente, em ameaças de morte. É taxativo nessa afirmação. Como é que a Igreja em Moçambique vê esta questão, esta interferência, de alguma forma, por parte do governo de Moçambique na vida de uma diocese, tendo em conta que este cenário estava a decorrer ataques armados, o bispo na defesa das suas populações e haver ameaças de morte ao bispo?
Claro, manifestámos, nós estivemos reunidos no mês passado, e Dom Luís já não estava, já tinha sido transferido, e sem dúvida manifestámos a nossa solidariedade para com ele e o apreço também pela sua ação pastoral na Diocese de Tete. É evidente que essas ameaças são reais, porque ele não teria dito isso se não fosse verdade. Se expôs muito, no sentido de que desde a primeira hora denunciou a situação, falou de cabo Delgado, foi uma voz daqueles que não podiam fazer ouvir a sua voz. E de facto uma voz incómoda que foi uma tentativa de silenciar. Houve artigos escritos nos jornais atacando pessoalmente e possivelmente também ameaças de morte. E penso que isso foi a razão que levou o Papa Francisco a transferi-lo. Daí a importância desses pronunciamentos da Conferência Episcopal, no sentido de que não é identificado como uma pessoa, mas é os bispos que, sentindo o problema... falam em nome da Igreja, todos eles. Falam em nome da Igreja, portanto, têm um dever de ser voz e voz profética na denúncia dos males e também no encontro das soluções. Daí que é mais fácil e mais seguro, certamente, falar em nome da Conferência Episcopal, se pronunciar sobre esta situação, e está a fazê-lo, e fizemos recentemente com a declaração sobre Cabo Delgado, onde colocamos, digamos, indicamos aquelas são as causas que estão verdadeiramente por trás do problema. E como solucioná-las, procurar também não só indicar soluções, mas como Igreja podemos ajudar a encontrar soluções, aquele ambiente que proporciona e favorece esta guerrilha, porque no fundo uma guerrilha se instala não só pela força, mas também pela capacidade que tem de agregar e de motivar e receber apoios locais, é evidente. Então, sem dúvida que por trás há toda uma história e sobretudo uma pobreza, um esquecimento daquela região e das suas populações, as quais, tendo conhecimento de que nas suas terras há riquezas imensas, querem ver também resultados e melhoria de vida, mas é evidente que isso também não acontece de um dia para o outro, mas falta aquela, talvez esse diálogo que é muito importante, essa interação entre as atividades, entre os vários setores, económico, político, administrativo, com as populações, de modo que não haja a sensação de que de um dia para o outro as coisas vão mudar. Não mudaram durante muitos anos, infelizmente, há um certo esquecimento, também não pode mudar de um momento para o outro. Então, é essa capacidade de escutação, de interação entre a população, respeitando também aqueles que são os seus tempos, as suas convicções, a sua história, as suas tradições, que é muito, muito importante. Mas, como eu digo, é evidente que uma pessoa sozinha pode correr mais rápido, mas juntos é possível chegar mais longe. No que diz respeito a um trabalho de denúncia e também de procurar soluções para os problemas, é bom caminhar em conjunto. Isto, claro, não é uma crítica à ação do Dom Luís de Lisboa, antes pelo contrário. Talvez nós não tivemos aquela capacidade de resposta ou de acompanhar aquilo que era o evoluir da situação. Ele estando lá localmente, é evidente que era mais consciente da percepção da realidade que nós não tínhamos. Mas, como digo, a solidariedade para com ele, continuar a sua missão é, de facto, a nossa tarefa. E nós temos essa responsabilidade como pastores. Muito bem. E, portanto, de alguma forma podemos dizer que para a Igreja em Moçambique, toda ela, todos os bispos, a questão de Cabo Delgado é, e isto retoma um pouco o que disse no início, é uma prioridade nos dias de hoje. Certamente, é uma prioridade nacional para os bispos, mas para toda a sociedade moçambicana, porque
é um problema que não afeta apenas a região, afeta gravemente, mas tem repercussões a nível nacional e também a nível da Igreja. Há pouco, quando fez uma referência, só também para terminar esta questão do terrorismo de alguma maneira, quando fez referência de que a Diocese de Tete é uma diocese também por si particularmente rica em recursos naturais, considera que isso pode vir a significar de alguma forma também, digamos, torná-la um alvo dos grupos terroristas, porque a realidade da pobreza que nós registramos em Cabo Delgado, ela é mais ou menos de alguma forma comum a todo o território de Moçambique, se calhar Cabo Delgado mais pobre entre um país pobre, mas é um país todo ele pobre, onde há grandes lacunas de apoio social, por exemplo, não é? Terrorismo, pessoalmente não, mas uma certa instabilidade social, sim, porque embora os recursos que a província de Tete tem, comparados com aqueles de Pemba, são menores, temos recursos de carvão, pedras semi-preciosas, e houve todo um trabalho de diálogo com a população, de reassentamento, foi feito. Porém, é evidente que a população nunca está contente, né, porque quer sempre mais, mas digo, em termos de tensão, se não há esse diálogo, também satisfazer aquilo que são as preocupações das comunidades, pode fomentar uma tensão que leva a conflitos. Portanto, há todo um trabalho, digamos, de auscultação da sociedade em Moçambique, digamos assim, que hoje em dia é prioritário também, não é? Sim, sim. Até para se evitar essa questão da tensão entre as comunidades, esses megaprojetos, começou em Tete em 2013, 2014, quando do início do começo da exploração do carvão. Mas, de facto, ali houve uma resposta, no sentido que, claro, não todas aquelas que eram as aspirações da população foram respondidas, mas houve um esforço de transferir as pessoas, não à força, mas com promessas de reconstruir as suas casas, e esse trabalho foi feito. Mas, evidentemente, as pessoas estão sempre desejosas demais, né? Porque ninguém quer deixar a sua terra para ir num outro lugar que fica mais distante ou com menos condições. Muito bem. Os mártires de Goiúa, como é que está esse processo? Que é tão eu falo dos mártires de Goiúa e de outros mártires, também outra causa que estamos para iniciar em Tete. Então, os mártires de Goiúa, o processo neste momento está na fase romana, portanto já na congregação, em sede da congregação para a causa dos santos. Nós, durante 2 anos em Inhambane, recolhemos toda a informação, todos os testemunhos referentes aos catequistas, 84 catequistas, mártires, mortos no dia 22 de março de 1992, e encerramos o processo, enviamos para Roma toda a documentação sobre a vida e o martírio dos nossos, e a fama de martírio dos nossos catequistas mártires de Goiúa. Portanto, a nível e fechamos o processo no dia 22 de março de 2019. Toda a documentação foi enviada para Roma, já foi feito um primeiro estudo por parte da Comissão, que deu um certificado de validade jurídica, isto é, certo. Primeiro passo, todo o processo foi instruído segundo as normas da Congregação para a Causa dos Santos e não falta nenhum documento que é necessário. Isso é muito importante. É evidente, agora deveria-se proceder à composição da posição, isto é, fazer um resumo de toda a documentação onde se prova, ou tenta provar, que foram mortos por ódio à fé, que aceitaram os próprios mártires, os catequistas, a morte com uma aceitação de fé, né? Não resistiram, nem se revoltaram, e também a fama de martírio, que é muito importante entre o povo de Deus. E então, houve um pouco de atraso devido à pandemia, também a nível das congregações de Santa Sé, houve limitação do trabalho, mas estamos na fase romana, portanto o trabalho agora já se faz a nível do Vaticano. Agora, estou para iniciar, é uma das razões que eu estou aqui em Portugal. Eu estou aqui em Portugal por 2 razões, entre outras. A publicação do Missal Dominical em língua Chinhungue, uma das 3 línguas que temos em Tete locais,
nós celebramos a missa em 4 línguas: português, xinhungue, xixeua e xicena. E temos já missal em português, xixeua e xicena. Nos faltava o missal em xinhungue. O missal já existia, mas eram publicações provisórias, fotocopiadas. Agora é missal em livro. Então, estou aqui para a impressão do missal, que é um passo muito importante para as pessoas poderem ter a palavra de Deus nas suas mãos. Sim. Outra razão é para recolher testemunhas junto da Companhia de Jesus em Portugal e também junto dos familiares, informações sobre os mártires, 2 sacerdotes jesuítas que foram mortos na Diocese de Tete, na região da Angónia, em 30 de outubro de 1985. O padre João Deus Cantedes, moçambicano, o primeiro missionário jesuíta moçambicano, e o padre Silvio Alves Moreira, português, natural de Santa Maria da Feira, distrito do Porto, e eles foram missionários em Moçambique, e no contexto da guerra civil entre a guerrilha da Renamo e o governo Frelimo, eles encontravam-se numa zona. Toda a vida missionária de ambos foi caracterizada por uma grande doação e por uma coragem em todos os momentos da história de Moçambique recente, né? Seja no tempo colonial, seja depois da independência, a Revolução e durante a guerra. Pessoas dedicadas e corajosas. E na zona onde eles estavam, a guerra era muito intensa e havia muita violência. Eles assistiam a essa violência e com coragem denunciavam os massacres de uma parte e de outra, defendendo o direito das pessoas e intervindo junto às autoridades para que cessassem esses atos. E também um ato de caridade extraordinário que era enterrar os mortos. Às vezes, quando havia confrontos ou represálias, muitas vezes quem atacava e matava proibia que se enterrassem os corpos. Um modo de facto, fazer sentir à população de que apavorar, criar terror, um terror para não colaborarem com uma parte ou com outra, depende de quem atacava e matava, e também de saírem. Uma política de terra queimada. Então, estes 2 missionários enterravam os mortos para que não entrassem em composição, não fossem comidos pelas feras. E encorajavam as comunidades e os familiares a fazer isso. E também, do ponto de vista pastoral, procuravam estar presentes e dar aquela assistência religiosa. Isso criou uma certa aversão a eles. Aversão pelo trabalho que faziam, porque denunciavam a guerra e porque não queriam sair, porque era a convicção deles que saíssem, as pessoas seriam ainda mais maltratadas e possivelmente até teriam que fugir. Então decidiram eliminá-los, e sendo eles também conscientes do perigo que corriam. Houve da parte dos superiores, do bispo, aconselhou-os a sair, porque se suspeitava que poderiam ser vítimas da violência, mas eles justamente responderam com esta palavra: o pastor não abandona as ovelhas no perigo, e preferiram ficar do que sair. E foram mortos. E esta convicção, esta certeza moral de que, de facto, eles são mártires, é muito presente na parte dos cristãos. É evidente que uma causa, seja beatificação, canonização, seja por santidade, seja por martírio, tem que ter na base a fama de santidade, essa convicção existe. A fama de martírio, essa convicção que é espontânea entre os fiéis, que não é induzida, nem inculcada. E, de facto, isso aconteceu 35 anos depois da morte. Eles são recordados, são conhecidos, são invocados de modo espontâneo por parte das pessoas. Não, eu tenho já experiência de uma causa de martírio, conhecendo a história destes 2 missionários, a memória viva que existe no coração dos fiéis. Então, procurei fazer também averiguar a situação, pesquisar, e
tenho a convicção que de facto são mártires. Daí nós decidimos também iniciar esta causa. Ainda não foi aberta, estamos numa fase preliminar, porque o bispo deve fazer várias consultas. Uma delas, por exemplo, é a Conferência Episcopal, consulta que fiz no mês passado, de abril, e unanimemente aceitaram que a Diocese de Tete inicie esta causa, porque também é uma causa nacional, diz respeito também a toda uma igreja local. E agora a última consulta fiz à Santa Sé, à Congregação da Causa dos Santos. Então, vindo o obstáculo, portanto, que não há nada contrário, nós programamos para o dia 14 de agosto iniciar a causa, a abertura da causa. Isto uma sessão que prevê o juramento de todas as pessoas que estarão envolvidas no interrogatório das testemunhas e também na recolha da documentação escrita, a Comissão Histórica, para termos toda a documentação sobre a vida, virtudes e martírio dos padres São João de Deus Cantedza e Silvio Alves Moreira. Eles foram mortos pelas forças do governo, da Frelimo ou da Renamo? Sabe-se esse... Bom, agora, para nós não é tão importante saber quem foi, mas a motivação. Mas sem dúvida, os sinais são que de facto foram não mortos pela Renamo, pensava-se no primeiro momento que fosse, mas por um grupo de forças militares. Muito bem, o nosso tempo está quase a chegar ao fim, portanto peço aqui alguma contenção também no tempo. O que nós estamos a... Permitam-me agora regressar rapidamente a Cabo Delgado. O que está a acontecer em Cabo Delgado significa que de alguma maneira está aqui também um viveiro de muitas histórias de martírio, de alguma forma, da Igreja, de cristãos, por força desta violência jihadista no norte de Moçambique. Todos são vítimas desta violência. Penso que a maior parte até são muçulmanos, não é? Porque a maior parte da população. Mas também há casos de cristãos católicos que foram mortos, e ouvi do próprio Dom Luís que o ano passado houve um grupo de jovens que foram apanhados, capturados e recusaram, jovens católicos, que recusaram integrar nas fileiras desta insurgência e foram mortos em consequência deste não que disseram à violência, motivada, sem dúvida, o não deles por convicções religiosas. Isso é um sinal muito forte. Um sinal, de facto, foram mortos pelas suas convicções. Mas, sem dúvida, vítimas são de ambas as partes e é uma guerra que não olha às vítimas da sua pertença religiosa. Sem dúvida alguma. Mas esses processos poderão também, digamos assim... Sim, como há outros casos anteriores A nossa igreja em Moçambique tem essa característica martirial, testemunho, porque passou momentos muito difíceis e se houve muita demandada da parte de fiéis, também houve um pequeno resto, estou a falar nos tempos da Revolução, difíceis, um resto ficou fiel e deu um testemunho muito grande. Com a sua fidelidade, sofreram. Muito bem. Uma igreja, exatamente, uma igreja que passa por tantas dificuldades, por tempos tão difíceis, e há sempre esta parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que o Dom Diamantino tantas vezes elogia. Quais são as necessidades neste momento mais prementes, digamos, em que se possa vir a manifestar esta necessidade, esta ajuda da Fundação AIS? Sem dúvida que mais urgente é o apoio a Cabo Delgado e às vítimas desta guerra. Depois, recentemente também a Fundação Igreja que Sofre ajudou todas as dioceses no sentido de aliviar aquelas que são as consequências do Covid-19. Nós tivemos que nos adaptar a esta situação e dar um apoio para a compra de material de higiene, para criar aquelas condições de biossegurança, seja nas nossas igrejas, seja nas nossas comunidades religiosas. Então houve esse apoio, sobretudo para as nossas equipas missionárias
e também para poder apoiar os fiéis e as suas comunidades. Então, isso foi uma ajuda para todas as dioceses. E a grande importância é que depois é próprio e específico da Fundação Igreja que Sofre, e infelizmente uma das poucas organizações mesmo dentro da Igreja Católica, o apoio à formação dos nossos sacerdotes, futuros sacerdotes e sacerdotes de sua formação permanente. Tem sido um apoio muito grande, juntamente todas as dioceses beneficiam a nível nacional, mas também a nível diocesano. E o apoio na construção de igrejas, de capelas, para darmos aquelas condições para que possamos salvar bem a nossa fé. Muito bem. Uma ajuda que é para continuar, obviamente. Uma ajuda para continuar e, de facto, mesmo nestes tempos difíceis, nós esperamos. Claro. E vão receber como é óbvio. Muito obrigado. Obrigadíssimo uma vez mais. Bom trabalho, muito obrigado por essa oportunidade. Muito bem, obrigadíssimo. Um grande abraço. Foi Dom Diamantino Antunes, Bispo de Tete, num programa especial de verão, todo ele dedicado a Moçambique, num formato que nos irá acompanhar por aqui ao longo do mês de agosto. Agradeço a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa especial. E quanto a si já sabe, espero vê-lo aí de novo na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.